Faculdade Católica do Tocantins, aluno Ryan Soares Pinheiro, Célio Pereira da Silva, o Sistema de Informação, professor Marco Antônio, disciplina Arquitetura de Computadores 1, primeiro período. Vamos falar um pouco sobre essa hierarquia e aqui a gente tem um exemplo. No topo a gente tem os registradores com alto custo, alta velocidade e uma baixa capacidade de armazenamento. Depois em seguida a memória cache principal, disco rígido, CDs e alguns demais. Onde abaixo vai diminuindo na hierarquia, tem um baixo custo, baixa velocidade e uma alta capacidade de armazenamento. Objetivo: introduzir de forma simples o que é a hierarquia de memória. Agenda: contextualização, a hierarquia, registradores, memória cache, memória principal, memória secundária e as referências. Contextualização: a hierarquia de memórias é uma pirâmide que faz relação entre diferentes tipos de memórias e suas características. À medida que a tecnologia dos computadores foi evoluindo, a velocidade das memórias não conseguiu acompanhar a evolução e desempenho dos processadores. O motivo é simples: um bom projeto de memória consiste em uma memória de alta velocidade e alta capacidade e baixo custo. O problema é quando uma memória possui um dos três atributos, conflita com um dos outros requisitos. Uma memória que acompanha o ritmo da CPU, ao emitir uma requisição de memória, a CPU não terá a palavra que necessita, a tempo de ficar ociosa e compromete o desempenho do sistema. Devido a conflitos gerados pela busca de um bom projeto de memória, os projetistas devem optar entre uma memória de baixa capacidade, alta velocidade ou alta capacidade e baixa velocidade. Existem técnicas e métodos para combinar esses tipos de memórias e obter o resultado próximo de uma memória com alta velocidade e alta capacidade. A hierarquia de memória dá suporte a essas técnicas, que promove a priorização de uma memória mais veloz disponível. Essa priorização é baseada nessa hierarquia. Registradores estão no topo da hierarquia das memórias, sendo assim o meio mais rápido e caro de se armazenar um dado. Esses registradores são circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias e são tipicamente usados como um dispositivo de armazenamento temporário. Na maioria dos computadores modernos de hoje, quando da execução de uma instrução de um programa, os dados são movidos da memória principal para os registradores. Então, essas instruções que utilizam nesses dados são executadas pelo processador e finalmente os dados são movidos de volta para a memória principal. Memória cache surgiu quando a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento dos processadores. É uma pequena quantidade de memória localizada perto do processador. Esta memória, embora seja bem menor em capacidade de armazenamento, ela é muito rápida. A ideia básica por trás de um cache é simples. As palavras de memória mais utilizadas são mantidas no cache. Quando a CPU precisa de uma palavra, ele primeiro procura no cache. Somente se a palavra não estiver lá, ele vai para a memória principal. Se uma fração substancial das palavras estão em cache, o tempo médio de acesso pode ser bastante reduzido. É utilizada para armazenar os dados de programa em execução. Assim serão executados pelo processador, qual busca instrução por instrução. Também chamadas de memória real, são memórias que o processador pode endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. Geralmente fornece uma ponte para as secundárias, mas a sua função principal é conter a informação necessária para o processador no determinado momento. Nesta categoria, insere-se a RAM, que é uma memória de semicondutores volátil com acesso aleatório, isto é, palavras individuais de memória são acessadas diretamente utilizando uma lógica de endereçamento implementada em hardware. Um computador que contém somente memória RAM como memória principal não teria uma fonte de ler instruções para ligar o computador, dado que a RAM é volátil e é zerada ao iniciar o computador. Por isso existe uma pequena porção de memória principal como memória ROM, para dizer a memória principal RAM quais as instruções seguir para iniciar o computador. Memória secundária, chamadas de memória de armazenamento em massa, são não voláteis para armazenamento permanente de dados. Não pode ser endereçada diretamente, a informação precisa ser carregada em memória principal antes de poder ser tratada pelo processador. São exemplos de memória secundária: disco magnético, disco óptico e fita.